Olá, galerinha do quinto ano. Estamos de volta aqui para nossa aula de terça-feira, 6 de outubro de 2020, agora com a matéria de História, atividades de reflexão, fixação e revisão. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro passo, faça os exercícios da apostila 1 e 3 das páginas 22 e 23. Nós vamos fazer 1 e 3 somente, tá bom? Página 22 e 23. Nós temos aqui, Na atualidade, os meios de comunicação, televisões, computadores, smartphones e rádios, por exemplo, facilitam o acesso a diversos tipos de informações. Dessa maneira, é possível conversar sobre temas importantes e conhecer diferentes opiniões a respeito de um mesmo assunto. Com base nessas questões, faça o que se pede a seguir. Então, na número 1, o que você vai fazer? Use recortes de jornais e revistas para representar uma situação em que a tecnologia facilita alguma atividade do seu cotidiano. Colhe as imagens nesse quadro. O que você vai fazer, pessoal? Vocês vão recortar imagens onde você vê a tecnologia facilitando alguma coisa. Por exemplo, quando você vê alguma máquina na fabricação de algum produto, por exemplo, e aí você vê uma tecnologia que facilita, porque se não fosse a máquina seria o serviço braçal, manual das pessoas, o que geraria aí um tempo muito maior. Ou então a gente pode usar aí, enfim, várias outras formas. Professor, mas eu não tenho revista e nem jornal, o que eu faço? Então tenta desenhar. Desenha como que a tecnologia, desenha uma situação em que a tecnologia facilita na atividade do seu cotidiano. Por exemplo, o uso de computadores ao digitar documentos, isso facilita, não facilita? Imagina se eu fosse fazer um documento à mão. Ia demorar muito mais, certo? As nossas próprias aulas, o uso da internet, do computador, dos celulares nas nossas aulas, uma vez que a gente não pode se reunir presencialmente. Se a gente não pode se reunir presencialmente, como que a gente ia ter aula se não fosse essa tecnologia? E aí, representa isso em forma de figura. Se você não conseguir, desenhe e pinte, tá bom? Número 3, aí tem ali, leia esta ilustração. Preste atenção nessa ilustração, que representa algumas linguagens em forma de ícone. Então percebe que aqui é tipo um tablet, não é isso? E ali nós temos vários ícones a ser clicado, né, dentro daquele tablet. Aí vem a pergunta: que linguagem foi utilizada para indicar os recursos disponíveis em um aparelho com tecnologia digital? A linguagem oral ou a linguagem visual? Presta atenção. Que tipo de linguagem esse aplicativo, esse aparelho faz para comunicar com quem tá usando, com quem está manuseando, né? É uma linguagem oral, ou seja, falada, ou uma linguagem visual, ou seja, ilustrada, né? Isso daí é bem facinho. Terminamos a 3, vamos para o próximo. Tá lá, Converse com sua família e responda na apostila as questões 4 e 5 da página 23. Continuando aqui, Número 4 diz assim: converse com colegas, professor e familiares. No caso, você vai conversar com seus familiares, né? Sobre o tempo em que as pessoas dedicam diariamente ao uso de televisão, computador, celular, entre outros meios de comunicação digitais. Depois, responda essa questão: é saudável usar por muito tempo esses aparelhos? No caderno, registre a sua resposta. Então, lá no caderno de história, você vai colocar a data de hoje, vai escrever esse comando aqui e vai, primeiro, o que você vai fazer? Vai conversar, vai perguntar ao pai, a mãe de vocês, os avós, enfim, com quem vocês moram? Quanto tempo que eles ficam no computador? Quanto tempo que eles ficam na televisão? Será que é muito? Será que é pouco? E até mesmo você que é meu aluno, que está assistindo essa aula, você fica muito tempo no computador sem ser para estudar? Né, para jogar, por exemplo,
ou para ficar assistindo alguma coisa no YouTube, ou na televisão, vocês ficam muito tempo na televisão, no celular, mexendo, jogando, enfim. Depois que você refletiu, realmente eu fico muito tempo. Aí você vai e pergunta, aí você vai e responde a pergunta lá no caderno. É saudável usar por muito tempo esses aparelhos? Pessoal, eu acho que já não é não, né? Então por quê? Registra por que não é saudável. Porque a gente acaba gastando muito tempo naquilo, a gente acaba gastando muito tempo com coisas que não vai nos ajudar em nada. Assim, por exemplo, a gente fica, é claro, pessoal, que a gente precisa tirar o nosso tempinho para a gente, que a gente chama de tempo de lazer, né, de entretenimento, para a gente assistir uma série, um filme, para a gente jogar um pouquinho, isso é bom. Mas gastar muito tempo nisso é bom? Não é saudável. Nosso corpo também precisa de atividade física, também precisa de respirar, a gente precisa de se locomover, a gente precisa sair um pouco de casa. É claro que nesse momento de pandemia está falando para não sair de casa, mas quando eu falo em sair de casa, eu estou falando de ir no quintal, de ir até a rua, de respirar um ar, de voltar para casa, de fazer alguma atividade, alguma outra atividade que não fique só nos aparelhos eletrônicos, entenderam? Número 5. Agora crie um desenho que mostre como deve ser o bom uso das tecnologias digitais, de modo que não prejudiquem a saúde das pessoas. Lembrando também que se você fica muito tempo na televisão ou no computador, às vezes pode te dar muita dor de cabeça, pode te dar problema de vista. A gente precisa saber aí manter o equilíbrio. Aí na número 5 você vai fazer um desenho, como um desenho, usando a tecnologia de forma que não prejudique a saúde das pessoas. Eu não sei como eu vou fazer isso não. Como que eu posso fazer isso? Você pode aí colocar a criança, desenhar uma pessoa estudando com o celular, por exemplo, ou você pode aí colocar, desenhar aí como se fosse você brincando ou jogando e a sua mãe dizendo agora é hora de estudar e você, ok mãe, vou te obedecer, né? Porque precisa haver esse tipo de obediência entre filhos e pais, certo? Enfim, sejam criativos. Eu só dei aqui algumas sugestões. Pensa aí, você na sua casa, como que eu posso fazer um desenho que eu possa dizer, falar sobre o bom uso dessas tecnologias, tá bom? Finalizamos essa daí, 4 e 5. Agora leia com o aluno o texto da página 24 para responder essa pergunta aqui que está aqui no caderno. Vamos lá na página 24. Nós temos aqui, ó, pessoal, cidadania todo dia, o alfabeto em libras, tá vendo? Para as pessoas que não conseguem ouvir, as pessoas que são surdas, elas têm o alfabeto em libras, que nós temos ali, ó, A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ó, falei todo o alfabeto em libras. Eles costumam se comunicar com a língua de sinais, né, língua brasileira de sinais. E as pessoas, né, os que têm problema de visão, que não têm a vista, né, que não têm visão, os cegos, eles usam o alfabeto em braille. E aí, né, pelo dedo eles conseguem, claro, aqueles que aprendem braille. Porque, por exemplo, tio, tem minha avó lá que não enxerga, mas ela não sabe ler em braille não, né? Não é todo mundo, né? São aquelas pessoas que ao longo da vida aprendem. E aí eles vão passando o dedo e pelo dedo eles vão descobrindo o que está escrito, certo? Então olha só, além da escrita e da oralidade, existem outras maneiras de comunicação. No Brasil, por exemplo, existe a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Pessoas da comunidade surda com deficiência auditiva ou com outros tipos de deficiência podem usar essa língua, que é visual e espacial, e ocorre por meio de sinais que representam letras, palavras, expressões e números. Veja a ilustração ao lado que mostra como é o alfabeto em Libras. Aí está aqui o alfabeto. Também existe o Braille, que é um sistema de escrita usado por pessoas com deficiência visual. O texto em Braille é registrado em relevo, ou seja, essas partezinhas pintadas elas são mais elevadas, né? Ela tem um relevo, tem um relevo um pouco maior do que as outras para poder ele sentir, o cego sentir o que está escrito. Assim é possível identificar os sinais e ler as informações registradas.
O Braille é composto de sinais que representam as letras e alfabetos e os números. Na ilustração ao lado, os pontinhos em destaque representam os sinais em relevo do alfabeto em Braille. Aí está aqui o alfabeto. Então vamos lá responder a pergunta que está lá no terceiro passo. Você vai escrever a pergunta e vai responder no caderno. Em sua opinião, qual é a importância de existir diferentes linguagens para que as pessoas possam se comunicar? Por que é importante? Vamos pensar, poxa, é importante para poder haver uma interação entre as pessoas, para que um grupo não se sinta excluído dessa sociedade. Porque pensa, imagina se o surdo não conseguisse se comunicar, mesmo que em sinais, ele ia conseguir interagir com as pessoas? Não. Se o cego, mesmo que ele consiga falar e se expressar, mas ele não consegue ler nada, ele vai conseguir interagir e falar e se expressar completa? Não vai. De forma completa? Não vai. Então escreva qual é a importância de existir essas diferentes linguagens. Depois vem a número 4, o quarto passo, aliás. Leia com o aluno os textos representados na página 25 e responda em seu caderno de história as letras A, B, C e D da mesma página. Então lá na página 25... nós temos aqui, ó. Veja alguns exemplos. Agora a gente vai falar sobre maneiras diversas de comunicação, né? Nós já falamos aqui da língua brasileira de sinais, do Braille, que tem outras formas de comunicação, ó. Apresentação de break, dança de rua, que faz parte da cultura hip hop na cidade de Cidilândia, no Maranhão. Nós temos aqui, ó, cartaz da campanha para vacinação contra a gripe influenza. Aí nós temos aqui, ó, coleção de revista em quadrinhos, também conhecida como gibis. Nós temos aqui, ó, criança indígena da etnia Guarani tocando um instrumento musical em Biguaçu, Santa Catarina. Nós temos aqui embaixo, ó, conversa por meio de aplicativo de comunicação com o uso de emojis, que é o próprio WhatsApp, né? E aqui nós temos a apresentação de teatro de fantoches na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Perceba, pessoal, que nós temos várias formas de comunicação. Nós temos aqui, ó, a dança como uma forma de comunicar, uma forma de linguagem comunicativa. Nós temos aqui, ó, cartazes como forma de comunicação entre as pessoas. Nós temos aqui as próprias revistas em quadrinhos, também uma forma de comunicação. O instrumento musical, o tocar um instrumento musical, as conversas por aplicativo, pelo WhatsApp, e a apresentação de teatro também como forma de comunicação. Aí vem a pergunta, letra A. Vocês vão escrever essas perguntas e escrever no caderno e responder também no caderno. Que formas de comunicação são apresentadas na imagem? Eu já citei para vocês. É só vocês escreverem na letra A. Letra B. Que diferença há entre essas formas de comunicação? Que diferença? Existe diferença? Vamos ver como diz aqui o livro. Que diferença há nessas formas de comunicação, pessoal? A diferença, pessoal, é que, por exemplo, algumas elas usam de expressões corporais, como a dança, né? Outras usam a forma oral, né? A fala, que é a oralidade, como no teatro de fantoches. Há também aquelas que usam símbolo e escrita, né? Como na própria comunidade eletrônica. Por exemplo, no cartaz eu usei a escrita, no WhatsApp eu usei emojis, a gente se comunica por símbolos, né? A própria revista em quadrinhos ali é uma mistura tanto de imagens quanto da forma escrita, tá bom? Então escreva essas diferenças aí, o que eu expliquei, escreva isso na letra B. E na letra C tá pedindo para você dizer aí, ó, qual delas fazem parte do seu cotidiano. E você vai escrever. Terminamos essa parte, vamos agora para o quinto passo. Faça uma releitura de todo o capítulo 4, começa da página 14 e responda na própria apostila as questões 1, 2, 3 da página 26. Então vocês vão reler todo o capítulo, que começa lá na página 14, e vai fazer aqui, ó, essas questões da 1 até a número 3, tá, pessoal? Ó, é uma revisão aqui que a gente vai fazer. Na número 1, você vai ler cada frase dessa, vai marcar se é verdadeiro ou falso. Então, para isso, você vai ter que voltar no conteúdo, tá bom?
Então você vai marcar verdadeiro ou falso. Na número 3, o que motivou os fenícios a desenvolver um alfabeto? Vai ter que voltar lá no texto que fala dos fenícios. Número 3, qual foi a importância da invenção de Gutenberg para a comunicação humana? Gutenberg foi responsável por criar a primeira imprensa, né? A primeira máquina de reproduzir, de reprodução de escrita. Então, por que essa invenção foi importante para a comunicação humana? Justamente por quê? Porque aí vai facilitar, né, a impressão de vários livros, a impressão vai facilitar que as pessoas se comuniquem através da escrita. Isso foi um grande avanço para a humanidade, tá bom? Responda só até a número 3, essa daí, e aí nós finalizamos a aula de hoje. Ok, pessoal? Muito obrigado.